Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Esportes Mais dessa semana. Programa que você já acompanha aqui na TV Minuano, no canal 525 da Claro TV, mas também pode acompanhar no site tvminuano.com.br. Entra lá que tem toda a grade da programação em tempo real, assim como no canal. Também nos acompanhe no YouTube, youtube.com/@TV Minuano. E como eu sempre faço, início de programa, nos siga nas nossas redes sociais, @EmersonBaines, @EsportesMaisOficial e @TV Minuano. Vem comigo que hoje o programa está um espetáculo, só tem novidade e muita novidade boa. No primeiro bloco, nós vamos falar de uma modalidade que é nova aqui para nós gaúchos e para nós brasileiros. Eu converso com a Laura Doren sobre a modalidade Coco. É isso, Laura? Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Muito obrigada. É isso mesmo, a gente pronuncia Coco, mas em inglês, no Brasil, Coco tá mais do que bom. Coco tá mais do que bom. Isso. A Laura, para o pessoal que está em casa, certamente pode ter associado, e ela já é participante aqui do programa, já nos trouxe o Flag Futebol, e agora está nos trazendo o Coco e, quiçá, em 2026, aí me parece que tem mais uma novidade. Sai pelo mundo pesquisando modalidades novas para trazer para o Esportes Mais, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Eu acho que o networking que eu faço acaba fazendo com que venham modalidades novas e como eu gosto muito de esportes, eu acabo abraçando tudo mesmo. Bom, então a pronúncia correta é Coco, mais ou menos assim? Isso mesmo, Coco. Uhum. E qual é a origem desse esporte, Laura? Então, esse é um esporte ancestral da Índia. Eles usavam antigamente algumas estratégias de guerra para perseguir os seus oponentes e essas estratégias de guerra acabaram sendo associadas com esse esporte, porque ele era um esporte infantil, que as crianças começavam a brincar, como se fosse um pega-pega, e eles acabavam associando que a estratégia de perseguir as pessoas era parecida com a estratégia de guerra. Sim. Então eles juntaram isso e aí surgiu o Coco. Tu és a responsável, eu falei no início, na abertura do programa aqui, um esporte novo para o Rio Grande do Sul, mas também para o Brasil. Eu posso dizer que tu é responsável por trazer esse esporte para o Brasil, é isso, né? Não estou errado, né? Não, é isso mesmo. Eu sou a primeira pessoa que tem contato com o Coco e que está tentando desenvolver isso no país para, enfim, mais para frente. Lá no país de origem dele, a modalidade ela tem muitos adeptos? Tem. É o terceiro esporte na Índia, depois do cricket e do kabaddi, que é uma outra modalidade que talvez eu venha trazer. Olha aí, ó. Spoiler para 2026. Spoilers. Mas é uma modalidade com muitos adeptos na Índia e, sobretudo, na Ásia. Né? Agora que está chegando um pouquinho para África, Europa e América. Então tem uma terceira modalidade no país, já é cultural, então, né? Com certeza. Lá as crianças já nascem... nós nascemos com a bola de futebol, já jogando uma bola. Lá as crianças já nascem, elas começam a jogar coco desde cedo. Então crianças, adolescentes, adultos nas faculdades e, enfim, agora o campeonato mundial também. Bom, então me explica aí, como é que esse jogo e no que ele consiste? Então, vamos tentar. Se fosse explicar está explicando para um leigo, para o público do Rio Grande do Sul e para o Brasil. Com certeza. Essa é a parte mais difícil, porque ele é um esporte que a gente está habituado normalmente a escutar um apito e parar. Nesse esporte, na maioria dos esportes asiáticos, o apito significa fazer algo. Então começa por aí. Sim. O apito ele não para. O apito quer dizer siga jogando. E como é que funciona um esporte? Imaginem uma quadra de futebol, só que ao invés da metade ser dividida na vertical, campo da direita e campo da esquerda, ela é dividida horizontalmente. Tem uma linha no meio que se chama linha central. A gente tem 7 jogadores de ataque ao mesmo tempo em que tem 3 jogadores de defesa. Então vai ter o time de ataque em campo contra o time de defesa. Quem está no ataque, 6 dessas 7 pessoas vão estar agachadas nessa linha do meio, em direções opostas. Então, uma vai estar para um lado, outra para o outro, para um lado e para o outro. E assim vai, alternadamente. Uma pessoa só vai estar em pé. E essa pessoa que está em pé é o pegador, digamos, oficial. Sim. Então, só quem está em pé pode pegar as pessoas que estão fugindo. E a defesa, ela pode fugir livremente por todo o campo. Mas o ataque não pode cruzar essa linha central. Então, se o defensor cruzar a linha do meio, o atacante tem que ou correr atrás de um poste, que a gente vai mostrar ali mais pra frente, ou ele toca nas costas de alguém que está sentado. E ele assume esse lugar da pessoa, a pessoa levanta e a pessoa vai tentar pegar essa pessoa que está fugindo. Dado essa aula, agora nós vamos passar um minuto. Vamos, acho que fica mais fácil.
a produção tem um ilustre aqui pra gente falar em cima desse vídeo. Isso. É um vídeo de um amistoso que vocês fizeram, né? Junto com qual é a seleção que vocês A fizeram? seleção americana, dos Estados Unidos, perdão. Então os meninos estão todos agachados nessa linha do meio, que a gente chama de linha central. Aqui não tá marcação, porque foi 2 dias antes do Mundial. A gente estava ainda fazendo o campo. E aí reparem que os nossos atletas estão tentando pegar os atletas americanos e eles não podem cruzar essa linha do meio. E também não podem trocar de direção. Ah, no momento que ele tá virado ali, é a direção que ele tem que correr. Exatamente. Tu levanta e tu tá reto no campo. A partir do momento em que tu escolhe direita ou esquerda, tu não pode mais voltar. Então a única forma de voltar é ou passando atrás do poste ou tocando nas costas de alguém. Olha que legal, cara. Tu disseste off que ela é uma mistura de pega-pega com o que mesmo? Com ovo podre. Porque essa troca de pegador, né, de quem tá agachado para quem tá em pé, e não deixa de ser um pega-pega, né? E quando é que a gente verifica que é o campeão? Como é que se decide que é o Como campeão? é que funciona? A gente tem 4 rounds de 7 minutos. Campeão, desculpa, o vencedor da partida, né? É uma partida. Assim. É uma partida. São 4 rounds de 7 minutos, em que os primeiros 7 minutos tu pode atacar ou defender e vai alternar. Então comecei atacando, eu vou defender, depois eu vou atacar de novo e vou defender. A gente tem 7 minutos para tentar pegar a maior quantidade possível de pessoas. Cada pessoa que a gente pega vai dar 2 pontos. E aí, se nós pegarmos os 3 atletas que já estão fugindo, entra mais um combo de 3 atletas, até que feche os 7 minutos. Então, os atletas vão e voltam ao campo bastante. Tem que pegar esse de vermelho que está de pé, no caso aí Isso. da demonstração, né? Exatamente. Ele mesmo. E ele tem uma área que ele escapa? Ele pode, o atleta que está fugindo pode correr pelo campo inteiro, só não pode sair do campo. Sim. Quem está pegando não pode cruzar essa linha do meio em que os meus atletas ali estão todos alinhados. Essa linha a gente não pode cruzar. E quando é que ele se salva, vamos dizer assim? Não sei se Ele esse é o fica nome. correndo, essa é a questão. Ele corre até ele cansar ou até ele ser pego. Quando ele foi pego, ele sai. Então, se ele não for pego, ele vai indo até ele cansar. Só que, por experiência própria, não duram muito tempo, porque existe até uma pontuação de defesa. Se tu consegue fugir por mais de 2 minutos, tu ganha 1 ponto. Porém, é muito difícil, porque tu tá sendo perseguido em vários sprints por muito tempo. Então, É um perseguido e quanto? 6, né? são 7 atacando e 3 defendendo. 7 atacando e 3 defendendo. Olha que legal, tia. Essa é a modalidade. Esse, inclusive, é o treinador que veio pra cá, em Porto Alegre. Ele é indiano, veio pra cá nos ensinar. O Team Brasil. E é sempre um... Não existe uma modalidade que tenha 2 fugindo, né? Estou inventando... Estou tentando incrementar. A gente tá criando. Olha aí, viu que uma pergunta não foi tão ruim assim? Não. Mas tu entendeu o que eu tô falando, né? A gente tá criando o beach flag, o beach coco. Isso, implementar. A gente tá criando um esporte que é o coco na areia. E como é na areia é mais difícil fugir, e na areia é mais difícil pegar. Então a gente decidiu reduzir o tamanho do campo e as pessoas que fogem também. Olha, isso pode acontecer. Pode. Acontece com bastante frequência. Começa cansado, começa a cair. Bom, então a Índia é o país, vamos dizer assim, de origem dele, né? Sim. Mas no cenário mundial tem algum outro país que tenha relevância nesse esporte? Tem. Nós, inclusive, o nosso grupo, que nós jogamos o Mundial esse ano em janeiro, em Nova Delhi, e o nosso grupo era composto por Índia, que é o primeiro colocado geral. A gente tinha Nepal, que é o segundo colocado, e o Butão, que também ali está entre 6º e 7º no mundo. Então a gente tinha três seleções das principais assim no mundo. Esse esporte é tão novo que tu me dissesse em off, eu gostaria que tu falasse aqui, que vocês pediram para fazer esse amistoso, se nós estamos vendo é um amistoso, né? Porque as 2 seleções não tinham o hábito de jogar essa modalidade. Na verdade, preparou vocês para a competição, né? Exato. Esse, na verdade, dá para dizer que foi o primeiro jogo que nós tivemos com 2 postes. Vocês estão vendo, tem esses postes nas extremidades. Aqui em Porto Alegre nós treinamos e a gente foi numa praça, a gente usou uma goleira de futebol para simular o poste. Sim. Só que só tinha um lado, não tinha o outro. Então a gente nunca conseguiu jogar o jogo como ele deveria ser jogado. E aí na Índia, foi 2 dias antes do nosso Mundial, a gente falou, por favor, a gente pode treinar uma vez com um campo oficial para a gente poder ver. Justamente porque o nosso primeiro adversário era justamente a Índia, né? Sim. Então a gente queria jogar Pegamos? Pegamos a Índia. Como é que fomos lá? Não fomos muito bem. Vou dizer, os indianos nos deixaram jogar. Eu digo que jogaram uns 40%, 50% contra a gente, mas ganharam com sobra, assim. Tá. Na competição que tu disputou contra os indianos... Os indianos. Foi a primeira competição oficial
de uma equipe brasileira na Índia? Foi a primeira, isso, exatamente, a primeira competição Então, oficial de uma equipe história. brasileira. Hoje o programa está recheado de atletas que fazem histórias, né? Com certeza. Que legal, muito importante essa informação, hein? Porque daqui a pouco esse esporte vai crescer e nós aqui temos essa obrigação de levar para o público as mais diversas modalidades, né? E a gente te agradece por trazer o nosso banco de modalidades exóticas, vamos dizer assim. Com certeza. Tu vai estar lá na história do Coco lá. Primeira, tu, né? Como a nossa capitaneando nossa equipe aqui, mas todos os outros atletas, logicamente. Né? Primeira competição, muito legal. A gente os indianos estão interessados em que esse esporte se torne olímpico em 2036. Por conta disso, a gente está consolidando as federações ao redor do mundo e por isso a Federação Brasileira é tão importante. Sim. Aqui na América a gente tem federações brasileira, peruana, argentina e a norte-americana dos Estados Unidos. Era isso que eu ia te perguntar também. Eu tomei nota aqui, foi um esporte de demonstração nas Olimpíadas de 1936 em Berlim. Foi. Ia te perguntar como é que tu avalia o cenário atual em busca de uma vaga olímpica, né? O que está precisando? Mais federações, confederações? Eu diria que o primeiro passo é, em qualquer esporte, investir na base, né? Sim. Então, é muito legal a gente ver o alto rendimento, mas o alto rendimento só existe consolidado quando a gente forma uma base também. Então, eu acho que para se tornar olímpico, a gente deve ter mais iniciativas que justamente cheguem dentro das escolas, dentro das comunidades. Sim, no currículo escolar. No currículo escolar. Mas, além disso, a consolidação das próprias federações é importante, né? Na Índia, eles estão interessados em trazer essa modalidade como um esporte olímpico para 2036, onde eles vão sediar os Jogos Olímpicos. Então, o país sede, ele pode escolher esportes. E eles já manifestaram interesse em manter o cricket, que entrou agora em 2028, caso o cricket saia. E além do cricket, o coco ou o kabaddi, uma das duas modalidades. Lá na Índia vai ser em 2036. 2036, ainda não está definido, mas é um dos países que está para... Então, nós estamos em 2025, tu pode estar plantando uma sementinha? Pode não, como está plantando uma sementinha para 2036 eu te enxergar nas Olimpíadas. Tu vai como treinadora, como atleta? Pelo que eu te conheço, tu vai como as duas coisas. Deixava... É uma boa pergunta. Eu acho que até 2036 a minha capacidade cardiorrespiratória não vai ser muito boa, não. Esse esporte aqui demanda bastante. Eu acho que mais como treinadora, talvez, ou até mesmo como presidente da federação, né? Nunca se sabe. Ele demanda mais que o flag? Demanda. Na minha visão, com certeza. Com certeza. Porque são 7 minutos que tu corres, tu tá nessa posição agachado, levanta e sprinta, e agacha de novo, levanta e sprinta, 7 minutos seguidos, e quando tu tá fugindo, tu não tem descanso, tu foge pelo tempo que tu conseguires. E então, a mudança de rota é constante, né? Constante. Pra cá, pra lá. Muitos dos meus atletas aqui são atletas de flag football, né? Eu justamente convidei eles porque achei que era um dos esportes que teria essa capacidade de transferir conhecimento esportivo, assim, mais fácil. Tem atleta de futebol americano, tem atleta de flag football, atleta de vôlei de praia. O que é aquele ali? Tá com óculos ali? O que é aquilo? Tá de óculos. É óculos mesmo? Esse aí fez um óculos só pra fazer eu diria que swag, mais do que propriamente... Bom, lá no flag futebol tu usou a balaclava? Ele tá usando... pra isso, é mais ou menos pra isso. O óculos dele lá. Exato. E que mais que... Bom, vamos voltar pra nós aqui. Nós temos aqui algumas coisas que tu trouxeste, né? Eu queria que tu demonstrasse pra nós o que é isso que tu trouxe aqui. Claro. Mostra pra câmera do Derli ali, a câmera 2. Show. Esse carinha aí é o mascote do... É um dos mascotes. Eu não sei pronunciar o nome deles, porque esse é um dos problemas que a gente teve lá. Como era tudo em hindi, eu não consigo decifrar muito bem o nome. Mas tinha esse mascote e tem um alce que é mulher fêmea, né? Sim. Então, acabamos ganhando no último dia das finais. Eles tinham distribuído, se não me engano, só 50 desses. E eu acabei conseguindo a minha outra menina da comissão técnica conseguiu outro. E é um dos mascotinhos, então eles estavam por todo lugar, foram nos buscar no aeroporto quando a gente chegou, os mascotes, tiramos fotos e tudo. Que legal. Então foi bem legal. É um alce, né? É um alce. Aí tem o alce, esse aqui é o macho, tem a fêmea que tá com a minha outra... Temos que dar o nome pro mascote nosso. Exatamente, temos que... Eu não aqui sei. No Brasil, né? Eu não sei o que eu daria pra ele. Dá alguma coisa meio gaúcha, porque tu tá fazendo pelo Brasil, mas saindo aqui do Rio Grande do Sul. Saindo do Rio Grande do Sul. Inclusive, a maioria dos meus atletas é de Porto Alegre e é do Rio Grande do Sul, mas eu tenho 2 atletas que são de São Paulo, do flag football de São Paulo, e um atleta que é goiano, mas também tá morando aqui em Porto Alegre. Então, as minhas principais aí contratações são gaúchas.
Aí aqui nós temos é um tipo de flâmula que foi entregue, muito, muito bonito, por um coach do Butão. Mostra ali para a câmera 2 do nosso amigo Derli. Aí. E são os brasões? Aí, os brasões, eles representam os estados do Butão. O coach do Butão, após a nossa derrota, a gente perdeu para o Butão. Foi um jogo bom, porém perdemos. O coach veio nos parabenizar por todo o esforço e tudo mais, e acabou me entregando essa flâmula. Disse que eu tinha que colocar perto da minha cama, que ia dar boa sorte, e eu acreditei. Não, mas... Desde então tá lá. O trabalho que tu tá fazendo é excepcional. E o pessoal do outro mundo, né, eles estão vendo isso, por isso que eles te presentearam aí com flâmula, com tudo mais. Com certeza. E aí nós temos, deixa eu botar aqui do ladinho, aí nós temos também a própria flâmula que nos entregaram no jogo contra o Butão, quando nós enfrentamos ali a seleção do Butão, que inclusive o Butão tinha a mesma quantidade de meses de treinamento do que nós, só que a grande diferença é que lá eles têm uma monarquia e o rei basicamente fez um internato de coco, então os atletas ficaram durante 4 meses treinando coco todos os dias. Sim. E aqui a gente teve que adaptar, porque meus atletas trabalhavam, Sim. enfim. Então a gente então a gente treinou somente aos fins de semana, aos finais de semana. Treinando aonde aqui em Porto Alegre? Treinamos ali perto, a gente chama perto do Maringá, onde o Lions Flag Football no outro campeonato treinava ali pertinho também. Então a gente pegou um campo de futebol mesmo, que a gente conseguisse marcar, a gente marcou com paz. Desculpa, qual é o bairro? No Maringá. Maringá aqui? O Clube Maringá. No Clube Maringá? Clube Maringá. Eu não me recordo onde é que fica. Fica ali na Gaspar Lemos. Isso é Zona Norte, né? Zona Leste. Zona Leste. Depois eu vou pesquisar. Então vocês estão adaptando, obviamente é uma adaptação, né? Uma adaptação, porque nós tivemos que marcar o campo com paz. A gente não tinha as linhas e nem como colocar no campo, então quando chegou o treinador indiano para nos passar os treinos, tivemos que marcar o treino todo com... Então, cada semana que a gente ia treinar, a gente marcava de novo o campo, porque as linhas são importantes nesse jogo, então a gente tinha que poder estudar direitinho, né? Então... Esse campo aí tem metragem... Tu tens noção, assim, de... É parecido com um campo de futsal. Um pouco maior do que um campo de futsal. Futsal é 40 por 20? Mais ou menos? Mas a diferença é que ali é 16, é um pouquinho menor, mas é 45 por 16. 45 por 16? Por 16. Sim. E tem cartão, falta, existe alguma penalidade durante essa... Existe. Inclusive, as penalidades são justamente o apito, quando acontece 2 apitos, e é muito comum tu ouvires 2 apitos, significa que algum jogador fez falta. Existem várias faltas que podem ser feitas, mas a principal é a mudança de direção. Então, se eu corri reto e escolhi para a direita, e a pessoa que eu tô pegando vai para a esquerda, eu não posso ir. Se eu virar o meu corpo para a esquerda, é falta. Então, vai ter 2 apitos. E aí, para corrigir a falta, eu preciso virar para o outro lado e tocar em algum jogador que está no chão, a gente vai ter que perder tempo, digamos assim. E se eu não corrijo a falta, exatamente, e se eu não corrijo a falta, eles continuam apitando. Então é muitos apitos, é meio desesperador se tu não está entendendo o que tu tem que fazer para corrigir a falta, porque eles vão continuar apitando. Então quando a pessoa que está fugindo, acho que, não sei se pode usar esse termo, ela muda de direção, eu tenho que deixar para o meu colega e pegar ela. Exato, a menos que eu consiga manter na mesma direção. Se eu conseguir manter na direita, eu consigo continuar correndo na direita. Agora, se ela me cortou, né? O pessoal do futebol americano do Flag fez isso muito bem. Inclusive, um dos meus atletas de Santa Catarina ganhou MVP de defesa, melhor jogador de defesa do nosso jogo contra a Índia, porque ele conseguiu fugir muito bem com os cortes de futebol americano. Então, se eu consigo cortar... Defesa é o cara que está fugindo? O cara que está fugindo. Ele defende e o ataque é a pessoa que pega. Eu estava pensando que era o contrário. Não. Defende é o cara que está fugindo. É o cara que está fugindo. E aí ele tem a liberdade para correr para cá. Para correr por onde ele quiser, desde que dentro do campo. Desde que dentro daquela metragem. Daquela metragem, Então não é tão fácil assim. Não é tão fácil. E aqui a gente tem também mostrar para vocês, a gente tem também um ornamento que nos entregaram, enfim. Eu, como fui a head coach do Team Brasil, da seleção brasileira, é uma moeda imitando o coin toss. Então, a moeda de início de jogo, né? Não era desse tamanho, era uma moeda menor, mas eles nos entregaram essa mais de celebração. Então, onde está escrito ali Coco World Cup 2025 da Índia. Mostra ali pro dele ali para... Aí, vê se consegue pegar. Aí dele, aí ó, que coisa bonita, pessoal de casa. E aí também tem esse espaço para colocá-lo, então bem bonito. Legal o reconhecimento que eles têm pelo Brasil, pelo esforço
que nós temos, né, que tu tens, né? Eu estou falando nós, mas logicamente Brasileiros. tu estás representando nós todos aqui, não só gaúcho, como brasileiro. O reconhecimento que eles têm pelo fato de a gente ter uma pátria que respira um outro área de esporte. Está tentando, está engateando nesse esporte, fazendo todas. Muito, muito bacana. Aqui no Rio Grande do Sul, as principais dificuldades que tu enfrentas na consolidação desse esporte, o que tu acha que é além da questão do currículo, tu já falaste, é a visibilidade, é a mídia, patrocínio também, certamente isso entra, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a visibilidade é o principal. Eu hoje estou em contato com a Secretaria de Esportes aqui de Porto Alegre mesmo, para que eu consiga ano que vem trazer em algumas escolas, fazer clínicas, ensinar professores e também talvez ter algum projeto social esportivo com o Coco. Mas o desenvolver isso é difícil porque, como é um esporte ainda desconhecido no Brasil, chegar até os pais, por exemplo, dos alunos e incentivar eles a praticar uma modalidade que eles não conhecem é algo difícil também. Então, isso envolve um trabalho da mídia, isso envolve um trabalho de patrocinadores, a gente conseguir achar um espaço para poder fazer uma divulgação, um jogo de abertura. Hoje a gente está desenvolvendo já o primeiro Pan-Americano, que vai ser feito ano que vem. Não sabemos ainda se aqui em Porto Alegre ou no Peru, eu que estou organizando lá basicamente o campeonato. Então, até para poder trazer o esporte para dentro da cidade, os patrocinadores me perguntam o que é. E é difícil explicar, porque é um esporte muito novo. Então, se a gente está falando em cultura, em um esporte que se originou de uma brincadeira, a gente não pode deixar de falar das duas gerações. Uma geração mais antiga que tinha como característica estar na rua brincando, inclusive com esportes que deram origem ao coco. E hoje a gente já vê uma geração que é mais restrita, mais dentro de casa. Então, tu tem que botar na mentalidade dessa geração que eles precisam fazer um esporte que, né, eu falo mais da minha geração, talvez a tua também, que era praticável como brincadeira. Isso talvez seja um empecilho forte, né? Temos uma barreira. Enquanto fazíamos alguns treinamentos com a seleção, inclusive tinha algumas crianças que estavam observando, a gente ia todo final de semana, sábado e domingo. E algumas crianças vinham e no início estavam mais acanhadas, depois de um tempo foram se aproximando e perguntando o que a gente fazia. A gente com chuteira na grama, jogando um pega-pega estranho. E quando falamos que íamos para a Índia representar o Brasil, as crianças já falaram, tá, como é que a gente joga? Eu gostaria de ir também. Então, acho que também parte dessa questão de se gerar um legado e ser inspiração e ser visto para que as crianças entendam que, poxa vida, se eu treinar, se eu me dedicar, eu consigo entrar numa seleção de um esporte desses e consigo participar de campeonatos também. Então, acho que isso envolve também ter pessoas nas quais a gente pode se inspirar. Então, foi muito bacana. A gente chamou as crianças para treinarem com a gente um dos dias e nos deram um banho, porque criança correndo para lá e para cá é difícil de pegar. Perderam para gurizada. Eu vi no vídeo ali que tem a equipe toda formada masculinos. Se eu não me... Existe essa competição feminina? É uma coisa que tu vai implantar aqui no Brasil? Para eles lá já existem? Existe. Competições mistas, não sei se ainda é possível. Eu nunca vi coco misto, mas o Mundial foi feminino e masculino. Porém, quando me convidaram para criar a seleção, me pediram para selecionar ou homens ou mulheres. Como eu já tinha feito alguns treinos abertos e a maior parte das pessoas que tinha vindo eram homens, eu achei legal priorizar quem estava vindo nos treinos, então optei por manter a modalidade masculina. A gente ia fazer a feminina, para o ano que vem eu pretendo fazer a feminina porque a gente quer fazer o Pan-Americano para conseguir uma vaga para jogar em Londres em 2027. E eu quero ter as duas modalidades lá em Londres. Eu falei pro pessoal, na América Latina a gente tem que ganhar. Peru, Argentina, e inclusive ganhar a América como um todo. Quero ganhar dos Estados Unidos também. Então, para isso, a gente vai precisar das duas modalidades, feminino e masculino. Para chegar a esses esportes, tem algum Instagram que o pessoal que está em casa está nos vendo agora, quer entrar em contato para participar ou para levar o seu filho, né? Daqui a pouco o pai está pensando, olha... Tá na hora de tirar o Emersonzinho da frente do videogame e botar pra rua fazer o esporte. Vou fazer o Coco. Como é que faz para chegar na Laura? Boa, nós temos o Instagram do Coco Brasil, K-H-O, Brasil com Z. Com Z? Com Z no Instagram. Então, se vocês acharem Coco Brasil, já tem ali o Instagram. Mas vocês também podem achar muito conteúdo se vocês escreverem Coco, K-H-O, Champions. Em inglês. Coco Champions? Champions, C-H-A-M-P-I-O-N-S. Coco Champions. É um canal principal de coco no mundo, inclusive o organizador desse canal é um grande amigo meu lá da Índia.
e ele compartilha muito conteúdo todos os dias sobre a modalidade. Então ali a gente pode conhecer a modalidade, mas no Coco Brasil vocês podem começar a, enfim, praticar, aprender e tirar suas dúvidas também. Laura, chegamos ao fim. Eu quero te agradecer muitíssimo por ter trazido aqui essa modalidade que para mim é importante mostrar para o público tem certeza que está adorando. E volte mais vezes com o Coco aqui para a gente ver a evolução. Não tenha dúvidas, eu e o programa Esportes Mais, agora vamos acompanhar a trajetória do Coco. Coco, vou tentar pronunciar correto aqui para não cometer uma gafe. E mais para frente, te quero aqui de novo para falar do Coco. Em 2026, se tiveres mais modalidades, mais novidades, traga para a gente aqui, tá bom? Com certeza, muito obrigada. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui podendo desenvolver um pouquinho mais os nossos esportes e principalmente os esportes gaúchos. E sempre contem comigo para quando precisarem de qualquer coisa relacionada a qualquer esporte, né? Porque aparentemente esportes alternativos, esportes diferentes, eu tô aí encabeçando tudo aqui no Rio Grande do Sul. E a gente fica muito feliz. Para você que está em casa, em seguidinha, depois do intervalo, primeiro bloco você viu, já fizemos história no Coco no primeiro bloco. Agora vamos fazer história no segundo bloco, porque nós vamos falar da equipe campeã brasileira de futebol americano. Sabe de onde ela é? É aqui, do Rio Grande do Sul. Fica aí, já voltamos com mais Esportes Mais. O Mundo Jurídico foi idealizado para ser um programa com uma linguagem e abordagem simples e objetiva, clara e singela, com especialistas renomados, juristas, advogados, professores de direito. Todas as quartas-feiras, às 10 da manhã e às 22 horas. Tenho certeza absoluta que você vai curtir muito o nosso programa. Mundo Jurídico, à sua disposição na tela da TV Minuano. Mundo Jurídico. Patrocínio CSI Consultoria e Investigações. Nada além da verdade. Em um mundo cada vez mais complexo, informação segura e verdade são indispensáveis. Somos especialistas em investigação privada, oferecendo soluções completas para pessoas, empresas e instituições que não podem correr riscos quando estão em jogo segurança, patrimônio ou reputação. Transformamos dúvidas em respostas concretas, com sigilo, ética e total compromisso com a verdade. A serviço da verdade. Conte com a CSI Investigação. Quer assistir a TV Minuano a qualquer hora e em qualquer lugar? É muito simples. Basta acessar o site da TV Minuano e pronto. Nossa programação está ao vivo, 24 horas por dia e o acesso é gratuito. Não importa onde você está, no exterior, em qualquer país do mundo. Fora do Rio Grande do Sul, em qualquer cidade do Brasil. Ou ainda aqui, bem pertinho da gente. Sua conexão com a TV Minuano é do jeito que você quer. A qualquer hora, no formato que preferir, você pode assistir a TV mais gaúcha dos gaúchos.
Centro Automotivo Nelsinho, Avenida Icaraí 830. O melhor em mecânica, geometria, troca de óleo e borracharia para o seu carro. Avenida Icaraí 830. Ferragem Germano, na Rua Joaquim Nabuco 307. Tudo para a sua obra, com os melhores preços, com qualidade e variedade. Rua Joaquim Nabuco 307. Vende-se ou aluga-se clínica odontológica, com todos os equipamentos, 3 consultórios, laboratório de prótese e recepção. Em Zona Nobre, fone 9-811 96741. Olá, meus amigos, estamos de volta com mais Esportes Mais, conforme prometido, né? Deixa aí o seu like, você que está assistindo pelo YouTube, nos siga nas redes sociais, @EmersonBainish, @EsportesMaisOficial e @TV Minuano. Conforme prometido, nós vamos falar agora de um esporte que nos orgulha aqui no Rio Grande do Sul pelo feito conquistados. Vou ler para vocês aqui. O Bears Futebol fez história no sábado, dia 15 de novembro, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Diante do seu torcedor e representando todo o Vale do Paranhana, a equipe venceu o Leme Lizards por 40-23 e conquistou o título da Superliga Nacional D3, tornando-se o primeiro time gaúcho campeão brasileiro da modalidade. A final, sediada pela primeira vez no Rio Grande do Sul, coroou a campanha impecável dos Bears. 7 vitórias em 7 jogos, sem nenhuma derrota. O time superou ao longo da competição o Gravataí Spartans, o Iron Tigers em 2 ocasiões e o Matilha dos Vales. O Erechim coroados na semifinal e o tradicional Coritiba Crocodile, acho que é assim que se pronuncia, um dos mais fortes do país. Com o título, o Bears Futebol não apenas coloca o nome do Vale do Paranhana no cenário nacional, como também marca uma nova era para o futebol americano no Rio Grande do Sul. A conquista inédita reforça a força do esporte do estado e consolida o Bears como referência regional e nacional. Bears Futebol, orgulho do Vale do Paranhana, o primeiro campeão brasileiro do Rio Grande do Sul. Olha que legal falar sobre esse assunto e falar aqui com os nossos representantes do Bears, que eu recebo com muito carinho, muito orgulho. Aqui do meu lado esquerdo, o Leandro Kohlhaut, presidente e atleta. Pronunciei certo, Leandro? Sim. Primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado pela tua presença aqui no programa. Muito obrigado por poder estar aqui falando desse esporte que a gente ama tanto e é tão apaixonado por ele, que a gente fala o futebol americano, e por trazer essa conquista para o Rio Grande do Sul. É um privilégio para nós sermos os primeiros a cravar essa estaca como campeões nacionais do Rio Grande do Sul. Que legal. Ao lado dele, o treinador, né, o Lafayette Júnior. Lafayette, parabéns também pela conquista e muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigado também pelo espaço, a todos que estão nos vendo. E como o Leandro falou, é uma honra para a gente poder ter sido, depois de quase 20 anos de futebol americano no Brasil, no Rio Grande do Sul, a primeira equipe a alcançar um título de esfera nacional e realmente poder colocar o nosso estado, principalmente depois do ano tão sofrido que a gente vê em 2024, dentro desse espectro de glórias, de conquistas. Eu acho que é muito significativo, não só para o Bears Futebol Americano, mas para toda a comunidade do futebol americano gaúcho. Tá certo. E vamos lá, gurizada, vamos falar um pouquinho dessa campanha. Vocês esperavam lá no início chegar a esse feito aí, ou foi se consolidando essa possibilidade ao longo da competição? Vocês foram vendo, acho que vai dar, e deu. Quando a gente montou o elenco no começo do ano, o objetivo era ser campeão. Sim. Mas entre você traçar isso como objetivo e você atingir isso como conquista, tem um intervalo bem grande. Sim. Então a gente teve uma estreia que foi dentro do que a gente imaginava, mas um jogo muito duro. E aí depois, quando a gente terminou a temporada regular, a primeira fase da competição invictos e com a segunda melhor campanha nacional, a gente pensou, bom, talvez o nosso time realmente tenha algo especial e consiga chegar lá. A gente enfrentou uma equipe muito forte de Erechim nas quartas de final, um jogo muito duro, o campo não estava muito favorável, uma chuva torrencial. A gente conseguiu sair com a vitória sem sofrer pontos
E aí na semifinal acho que realmente foi onde a gente entendeu que a gente poderia ser campeão. Que foi quando a gente derrotou o Coritiba, né, do Paraná, o Coritiba mesmo. Desculpa, eu pronunciei correto, é Crocodiles? Crocodiles, isso aí. Porque eu escutei este nome. Isso aí. Ele é famoso, ele já tem a sua... No cenário nacional ele já tem a sua importância, vamos dizer assim. É a equipe que fez... O primeiro jogo de futebol oficial americano no Brasil foi com o Coritiba Crocodiles. Então é uma das equipes mais tradicionais que a gente tem. A gente, por ter a melhor campanha, recebemos eles na nossa casa. E no ano de 2024 nós tínhamos perdido para eles nas quartas de final. Então a gente exorcizou também esse pequeno réptil, né? E vencemos o jogo. E realmente, quando vencemos a partida, chegamos para a final com o mando de campo, com a nossa torcida, com o nosso público, com toda a comunidade. A gente achou que realmente aí não existiria uma outra oportunidade para ser campeão nacional, né? Fizeram um churrasco à la gaúcha com o Crocodile? Na semifinal com o Réptil, que é o Crocodiles, e na final com o Lizards, né? Eu acho que ursos talvez se alimentem um pouquinho de répteis. O mando de campo, tu falaste, esse jogo se deu a final ali no Campo do Amoré, né? Isso, exatamente. No Monumental do Cristo Rei, a gente conseguiu levar o jogo para ali. Contamos com a parceria da presidência do clube, né? Que cedeu o espaço para a gente. E também com a parceria da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Então conseguimos levar o jogo para um palco que realmente merece o espaço e a grandiosidade do jogo que foi, né? Sim, mas vocês não treinam lá, vocês treinam em outro lugar. Não, nosso time ele é sediado em Igrejinha, nós jogamos em Igrejinha e toda a nossa estrutura está lá. Infelizmente, por alguns acordos institucionais, a gente não conseguiu sediar o jogo na nossa cidade sede, foi uma pena para nós, a prefeitura também lamentou muito. E a gente conseguiu essa parceria com a cidade de São Leopoldo. Em que ano que foi fundado? Bears, né? Bears, urso, isso aí. Meu inglês tá mal pra caramba. Bears. Até o final do programa eu tô... Até o final. Cohort, eu já acertei o teu nome, agora eu vou acertar o do urso aqui. Bears. Isso aí. Que ano que foi fundado o Bears? O Bears, ele é um projeto... eles que a gente brinca... Desculpe, além de atleta, tu és o presidente também, né? Em vigor no momento, sim. Então, o Bears ele foi fundado, cara, mais da vontade, assim, da prática esportiva, né? Ele foi fundado por um casal de amigos nossos, que é o Ale e a Dani. O Ale era um morador da cidade de Porto Alegre que já praticava o esporte aqui e ele foi morar na região de Igrejinha e de Parobé. Ele, por gostar muito de esporte e querer realizar a prática dele, cara, eu sinto muita saudade desse tipo de coisa aqui. E daí eles pegaram, quer saber, vamos montar um time aqui, se vai dar certo ou não, vamos ver o que vai acontecer. E lá em 2019 eles começaram a arquitetar o plano de montar um time de futebol americano e isso foi ganhando corpo ao longo do tempo. E daí logo na sequência, em 2020, veio a pandemia, se estagnou tudo, lockdown, todo mundo fechado. E em 2022, que a pandemia se encerrou, aí começaram a prática novamente do esporte. Então, a gente iniciou em 2019, mas efetivamente foi em 2022. Em 2019 a gente ainda treinava o que a gente fala de no pads, sem as proteções. Até porque há necessidade, para jogar futebol americano não é um esporte tão, vamos dizer, barato. Necessita todo um aparato de equipamentos. Caro, exatamente. Né? Então a gente iniciou no pads, que a gente chama, e depois a gente evoluiu para o pads é sem essa proteção aí isso, que nós temos aqui no estúdio. Isso aí. Isso hoje está todo temático aqui nesse bloco. Isso aqui é um shoulder pad, isso aqui é um helmet, que a gente chama, né? E tem um protetor bucal também e tal. Para facilitar o público, né? Ombreiras, isso. E um capacete. Normal, bem falar no português. Para tu montar um atleta desse aí, nós estamos falando de quantos reais? Depende. A gente fala de equipamentos novos, importados, ou estamos falando de equipamentos que geralmente todo mundo que inicia no esporte... Eu comecei... um atleta de alto rendimento mesmo, que precisa utilizar o equipamento certo. A gente está falando de aproximadamente 5, 6 mil reais entre chuteira, ombreira, capacete, luva... Mas geralmente o pessoal, quando inicia no futebol americano, ele geralmente opta por equipamentos semi-novos ou meio usados, né? Sim. Isso nós estamos falando de em torno de R$ 1.200 entre o capacete e as ombreiras e as chuteiras. Geralmente nessa faixa, sabe? Mas novos ultrapassam... Para dar o primeiro... o início geralmente é assim, sabe? Até porque a gente, como eu comentei anteriormente, a gente começou lá em 2019, a gente pegou e fez uma aquisição muito grande do próprio bolso dos atletas, a gente fez vaquinhas, que a gente chama,
e comprou um monte de equipamentos em condições usáveis para podermos ter, para a gente poder utilizar. E hoje, felizmente, a gente tem uma estrutura bem bacana no BES, onde a gente consegue prover para os atletas que estão começando uns equipamentos para eles utilizarem de início. Não é nada de, nossa, meu Deus do céu, que esses equipamentos excelentes, mas para a prática inicial faz-se muito atinge as exigências. Atinge as exigências básicas para o início da prática esportiva, sim. Nós temos vídeos aí, eu pedi para a nossa produção colocar alguns vídeos de alguns jogos, ou é o jogo da final, em que vocês venceram e se sagraram campeões. O que é este vídeo aí? Acho que esse é um dos vídeos da comemoração do título mesmo. Aí são... Olha que bandeira bonita. Muitos atletas da defesa, né? Sim. Então, que acabam e tiveram uma função muito vital no longo da temporada. Sim. A Dani, que é uma das fundadoras, está com aquela camiseta cinza na esquerda. Sim. Olha que bonito. Então aí... Cadê aí o Ober? O Ober joga nesse time? Ele tá por aí, ele tá por aí. A gente também tem dificuldade para encontrar ele. Ali, ó. Olha aí. Olha ali o Ober ali, ó. De óculos ali, ó. Diz ele para mim que ele é o... que é isso? Exatamente. Que é o cara que chuta. É, brincadeira, Ober. O Ober é um grande amigo que a gente tem na imprensa e responsável, inclusive, por colocar o Burns aqui no Bears, aqui no programa hoje. Parabéns ao Ober aí, né, que faz um trabalho bonito também, não só dentro de campo, como na assessoria também de imprensa lá do futebol. Ele é muito estudioso pro futebol americano, né? O Ober. Né? Sim, sim. E o futebol americano é uma modalidade que exige muito estudo, né? Sim. Então você trabalha com livro de jogadas. Aí, esse público aí vem de igrejinha? Esse público, a gente teve gente de igrejinha, a gente teve ali bem à esquerda da imagem, teve torcedores de São Paulo mesmo que vieram para a partida, nós tivemos pessoas da própria região metropolitana, realmente foi um evento que acabou, felizmente, abraçando a comunidade do futebol americano gaúcho como um todo. Se fosse lá em igrejinha, vocês acham que conseguiriam ter um público maior se tivesse? Com certeza. O que está faltando para mandar lá? É um estádio, assim, uma estrutura? Na verdade, ou é questão política? É uma questão, não é nem política da estrutura prefeitura, né? Ela é mais realmente das pessoas que administram o espaço, que por uma visão, que ainda é uma visão que infelizmente se tem de anos atrás, que a prática da modalidade deteriora o gramado, inviabiliza a prática. Então, felizmente, a gente conseguiu mandar o jogo no Cristo Rei, porque 4 dias depois o próprio Aimoré jogou uma fase decisiva da Copa FGF, saiu vitorioso e o campo estava em perfeitas condições. Olha, Laerte, tu me desculpa, eu vou fazer um parênteses aí, mas para quem pensa desse jeito, quem pensou desse jeito e proibiu o Bears de fazer o seu jogo final lá, saiba que você acabou de deixar de participar da história única e ímpar do Rio Grande do Sul no futebol americano. Poderia estar ali o teu estádio, a tua localidade sendo vista. Infelizmente, tu abriu mão de fazer a história do... Talvez agora, para esse ano de 2026, a pessoa repense um pouquinho lá. Porque imagina, estando em igrejinha, aproximando a comunidade, tu começa a criar um polo e uma potência local lá muito grande, né? E a gente, se o ano que vem eles estiverem abertos a ceder o espaço, a gente vai estar aberto a conversar. Porque no fim das contas, acho que olhando a história do programa do Esportes Mais e também o que é o futebol americano, o que a gente realmente quer é poder trazer uma vivência esportiva, motora, para o nosso país, para o local onde a gente está envolvido, para as crianças. A gente entende que é a partir do esporte, da prática esportiva, que a gente vai conseguindo se desenvolver como sociedade como um todo. Então, se a gente puder ser mais um agente dentro desses todos os agentes que na cidade de Igrejinha e na região já fazem o esporte acontecer, a gente vai ficar muito feliz e muito agradecido também. E a criançada depois, provavelmente já procurava antes, mas depois desse título aí... O nosso público infantil é muito bacana, assim, geralmente no pós-jogo, quando acabam os nossos jogos, assim, a gente pega e tá lá, tipo, comemorando a vitória. No último ano foi basicamente comemoração de muitas vitórias. Graças a Deus. E daí, quando acabava o jogo, entrava a criançadinha, filhos de atletas, amiguinhos, as pessoas da própria região que iam assistir aos jogos, eles invadiam o campo e ficavam jogando bola. E para nós, tudo bem, que ótimo, que o esporte está sendo visto, os pais estão vendo, nossos filhos estão seguros, até porque é uma coisa que deturpa muito o futebol americano, que o pessoal tem um olhar, por assim dizer, meio preconceituoso sobre o esporte. A questão é que é só pancadaria, é muita violência. Existe o contato, existe a violência, porque do esporte, que é do esporte. Todo e qualquer esporte tem isso. O futebol existe o carrinho por trás.
entendeu? Eu não fiz esse levantamento, posso estar falando até uma besteira aqui, mas eu como praticante de futebol amador, o que eu me lesiono, talvez se a gente fizer um parâmetro do que se lesiona no futebol americano e um atleta do futebol, eu acredito que no futebol tenha muito mais lesões exatamente porque tu não tem as proteções. Exatamente. E no futebol americano a pessoa entende que é somente o contato físico. Não, tem muita questão tática. Talvez a parte tática e entendimento de jogo seja superior à questão física. Na minha visão de jogo e do jeito que eu gosto de jogar. Eu gosto de pensar o jogo de uma forma muito mais tática do que física. E eu acho que a maioria dos treinadores pensa da mesma forma que eu. Qual é a tua posição? Eu jogo de linebacker, cara. Não jogo na defesa. Linebacker. Se a gente fosse levar pro futebol... A gente vai aprender. Tá, vamos trazer... O zagueirão? O volantão. Aquele dinho, aquele marcador, brigador. Esse cara. A única coisa que eu aprendi ainda é que o quarterback seria o 10 do time. Isso, é o cara que lança a bola. Exatamente. O cara que vai correr lá e... Os wide receivers, que seriam os ponteiros, né? Os ponteiros, Exato. E a gente tem aqui uma comparação com o rugby também. O rugby é mais jogado para os lados, né? Exato. Já o futebol americano não. Pode mudar. Uma vez para frente. Em todas as jogadas você pode fazer. Mas você sabe agora que a partir dessa conquista aí, como vocês começam a ser vistos com outros olhos no cenário nacional, né? A gente acredita que a responsabilidade aumenta, a régua aumenta, o Crocodilos lá tá com vocês aqui. Fizeram churrasquinho de... até porque... Pô, caiu, eles vieram... Veio carne pra cá, jogar no Rio Grande do Sul com os gaúchos. Jogaram no pântano e acharam que iam ganhar, né? Até porque, cara, falando especificamente do Crocodiles, eu tava na derrota no ano passado. Eu tava em campo na derrota no passado também. Um gostinho. Cara, eu vou dizer assim, eu já perdi muito jogo, tá? Já perdi muito jogo. E nenhum dos jogos que eu perdi desceu tão mal quanto aquele ali. Pela forma como aconteceu? Pela forma que aconteceu, porque... Faltando 2 segundos para acabar o jogo, uma falta infantil, posso assim dizer, de um dos nossos atletas, tudo bem, passou, aconteceu. Ele conseguiu posicionar os caras que estavam dominando a situação, que nós já estávamos preparados, vamos para o overtime, que é o tempo extra. Sim. Ele fez uma falta infantil e entregou 15 jardas de penalidade para a equipe Crocodiles, conseguiu posicionar eles na linha de 35, que eles poderiam realizar o chute. Sim. Eles pegaram a bola, tocaram no chão, fizeram um spike para parar o relógio, posicionaram o time de chute deles, chutaram a bola, nós tínhamos 2 segundos no relógio, não havia o que a gente fazer. Tem que fazer 2 segundos. Aí, cara, aí é para acabar com... Já começa alguma rivalidade, né? Já existe, assim... uma rivalidade sadia, eu digo, não... Certeza, vamos dizer assim, alguns clássicos começam a ser montados a partir das competições, e agora você sendo campeão... Pelo visto, o Crocodilo e o urso e o jacaré não estão se dando bem nessa... Dentro de campo, não. Dentro de campo, não. Dentro de campo é uma rivalidade bem interessante de se ver. Como é que está o calendário de vocês para 2026? Então, em 2026 a gente está esperando o chaveamento do Campeonato Gaúcho no primeiro semestre. A gente também busca alguns enfrentamentos com algumas equipes de outros estados para poder aumentar o nosso nível de jogo também. E no segundo semestre, de fato, já é a preparação para o Campeonato Brasileiro, agora D2, né, que a gente também tem o acesso. E realmente é já também entrar na D2, esperando uma disputa bem significativa, já tentar buscar mais um acesso. E antes disso, a gente ainda tem um jogo, né? Nesse ano de 2025, a gente vai fazer um desafio internacional contra a seleção uruguaia. Então, no final de semana de 13 de dezembro, nós estaremos... 13 de dezembro agora temos um desafio, então. Indo até Montevidéu, vamos enfrentar eles lá em terras charruas, então vai ser um grande desafio para a gente também. Seleção uruguaia. Isso aí. Olha, eu quero... Vocês me mandem os vídeos aí. Com certeza. Nós temos umas sonoras, eu pedi para a produção colocar aqui as sonoras dos atletas falando pós-jogo, né, que foi mandado pelo meu amigo Germano lá, pedi para avisar que foi ele que mandou para mim aí, grande Germano. Não tem como explicar, acho que a gente trabalhou muito forte. Já ano passado bateu na trave, a gente chegou na quarta final, acabou perdendo pro Croco. E esse ano a gente montou um projeto muito bom. A gente conseguiu boas peças para reforçar a equipe. E graças a Deus a gente conseguiu fazer uma grande campanha. Conseguiu com todo mundo engajado junto, todo mundo lutando junto, todo mundo se abraçando, ser campeão brasileiro. É muito difícil falar, muito difícil. Só a gente sabe tudo que a gente fez ao longo da temporada. A gente deu a volta olímpica agora no final porque é o que a gente fazia o ano inteiro.
quando chegava atrasado, quando errava. E a gente sempre falou que o trabalho compensa. Quando a gente foi pro vestiário, a gente soube ter a humildade de reconhecer que o adversário tinha potencial e tinha qualidade. Mas a gente também precisou ter brio para reconhecer que a gente tinha muito mais competência para vencer o jogo. E aí no segundo tempo foi um espetáculo. O time deslanchou ofensivamente, defensivamente, special teams. Realmente é o melhor grupo que eu poderia ter em qualquer cenário possível. Estou muito feliz, Bora, mostra a medalha aí. Sentimentos. Abre teu coração. Sentimento? Se chorar, o vídeo fica mais bonito ainda. Não costumo chorar, mas... Que legal. Cara, alegria. Alegria. Só alegria. Não tem muito o que falar. Alegria. Como é que foi fazer 3 TD no jogo, cara? Loucura. Eu tava 3 partidas sem pontuar, eu tava maluco, eu tava ficando louco. E hoje, Deus abençoe. É só isso que tem pra dizer. Tá feliz? Pra caralho, porra, isso. Perdão, você pode falar palavrão? Perdão. Agora já falou. Tá. Hoje, a data Aí, ó. A data de hoje, então, para mim, assim como para muitos aqui, é a consagração de um trabalho que a gente vem fazendo ao longo de muitos anos. A gente sua pra caramba, a gente dá duro pra caramba para poder estar todo domingo treinando dia a dia, sempre focado no jogo, pensando no jogo, trabalhando em prol do jogo. E hoje é a coroação de tudo que a gente fez ao longo de todos esses anos de reveses e bater na trave e tomar esporro e aprender com os esporros. Alegrias, tristezas, choros, angústias, noites mal dormidas, noites piores dormidas. E, enfim, o resumo de tudo isso é que a gente conseguiu, a gente é o primeiro campeão de alguma coisa nacionalmente do Rio Grande do Sul. Isso ninguém vai tirar da história, tá? E isso aí é a coroação de um trabalho que começou, mais uma vez, com a Dani, com a Lê, e eles que trazem esse espírito para nossa casa. Sentimento, Pipi? Só agradecer, muita felicidade. Agradecer por esse ano que foi incrível, a oportunidade que o BES me deu. E agora é aproveitar esse alívio que é vencer e comemorar com a galera agora. Esse é o sentimento, comemoração, aproveitar. Olha que legal. Como é que vocês encontraram o futebol americano, se apaixonaram por ele e hoje fazendo parte da história desse Queres começar, treinador? Pode ir contigo. Então, cara, eu comecei a acompanhar o futebol americano no Super Bowl 51, sendo bem sincero, porque todo mundo fala, cara, tu quer aprender, entender e aprender a gostar do futebol americano, você deve assistir um bom jogo, ao lado de alguém que entenda para poder te explicar, entendeu? E eu tive a felicidade de assistir esse jogo com um grande amigo meu, que ele já assistia futebol americano há muito tempo, e ele chegou e disse, não, vem aqui em casa, vamos assistir o Super Bowl. Vem aqui, vamos fazer uma carne e assistir o Super Bowl. Aí eu te explico, aí tu vai sair daqui transformado. E tu te apaixonou. Aí já era. Eu vou pegar a bola aqui, ó, pra gente poder mostrar o troféu. Vou tirar a bola daqui da frente. Tá? Essa bola aqui é futebol americano. Mostra aqui pra câmera 3, o pessoal que tá em casa aqui. A bola de futebol americano... Essa é a bola da final. Essa é da final, é? É, que apareceu nas imagens. Opa, que legal. E tu, meu professor, meu treinador, como é que tu chegaste a ter esse contato com futebol americano? Eu tô no futebol americano há mais de 10 anos já. Eu, assim como a maioria das pessoas, teve o contato a partir das transmissões. Na minha época ainda eram os VTs da TV Bandeirantes ainda, na época, bem lá antigamente. E aí depois, com o tempo, a gente foi tendo mais acesso a conteúdos. Na época ainda não eram traduzidos, então tu tinha que fazer um esforço ali com o inglês. Depois eles foram traduzindo, o esporte foi se popularizando e realmente aí as coisas se desenvolveram. Hoje a gente já pode considerar que é um esporte que busca a massificação, né? Sim, olha só, tô segurando na mão a bola da final. Eu tô segurando uma história aqui pro Rio Grande do Sul. E eu também quero pedir a gentileza de vocês aí, o meu amigo Leandro, erguer o troféu. Vamos quebrar o protocolo aqui. Podemos. Pode pegar, erguer o troféu. Me ajuda, pra gente terminar o programa de hoje. Me ajuda que esse aqui é pesado, tá? É pesadinho, é? Esse pra gente terminar o programa de hoje, assim, ó. Isso é pra arrebentar com o cinegrafista aí, mas ao vivo é isso aí mesmo, ó. É isso aí, pessoal. A gente termina o programa de hoje, o Esportes Mais, com essa cena aqui e agradecendo o Leandro Kohlhaut e ao treinador Lafayette Júnior e os Bears, certo? Certíssimo. Bears, campeão brasileiro, Agora campeão segura, nacional de futebol americano. Olha que linda imagem. Para você que está em casa, muitíssimo obrigado.
Esse é o Esportes Mais dessa semana. E até semana que vem.